Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante, o Tribunal da Inquisição. Então, nessa aulinha, é fundamental que o aluno saiba identificar dois conceitos fundamentais sobre esse assunto. O que era o Tribunal da Inquisição e o que eram os chamados hereges. Vamos aos conceitos. O Tribunal da Inquisição, ele foi criado na Idade Média, no século XIII, e, na verdade, ele era um tribunal eclesiástico, ou seja, um tribunal da Igreja Católica que tinha o objetivo básico de julgar e condenar os chamados hereges. E o que eram esses hereges? A Igreja Católica, os doutores da Igreja, eles rotulavam de hereges a todas as pessoas que divulgavam ou então praticavam ideias diferentes dos dogmas, dos princípios da Igreja Católica. Então, é necessário que o aluno perceba que na Idade Média, a Igreja Católica ela tinha uma influência muito grande sobre a vida e sobre o comportamento das pessoas. Então, ela procurava disciplinar, controlar, fiscalizar as atitudes e o comportamento do mundo cristão. E uma das armas utilizadas pela Igreja Católica era exatamente esse Tribunal da Inquisição, que, repetindo, foi criado na Idade Média, mas que teve também uma grande atuação na Idade Moderna, no contexto da Contra-Reforma, que foi uma reação da Igreja Católica para impedir o avanço das religiões protestantes. Na aula que nós vamos explicar agora, nós vamos tratar especificamente sobre a atuação desses tribunais da Inquisição no período da Idade Moderna. Talvez a imagem mais conhecida do Tribunal da Inquisição tenha sido a imagem das pessoas morrendo na fogueira. Normalmente, as vítimas da Inquisição, quando condenadas à morte, elas eram mortas na fogueira, em grandes espetáculos públicos, uma verdadeira encenação teatral, que atraía a atenção de um grande público. Então, de uma certa forma, o Tribunal da Inquisição deixou a sua marca na história, uma marca de intolerância, uma marca de perseguição, no sentido de não aceitar qualquer comportamento, qualquer atitude ou qualquer ideia que se desviasse dos dogmas, dos princípios fundamentais defendidos pela Igreja Católica. É importante ressaltar também, e a imagem reforça, que a maioria das vítimas da Inquisição foram mulheres, acusadas de bruxaria, acusadas de feitiçaria, de prostituição, dentre outros comportamentos considerados desviantes pela Igreja Católica. A atuação da Igreja Católica, relacionado com o Tribunal da Inquisição, pode se verificar também no interrogatório e na tortura das pessoas que eram acusadas de serem hereges. O tribunal, o próprio nome já está dizendo, a função básica desse tribunal seria a de julgar as pessoas e, ao final do processo, condená-las ou inocentá-las. Então, durante todo esse processo inquisitorial, ocorria os interrogatórios e também as torturas. Qual o objetivo do interrogatório? Qual o objetivo da tortura? Era basicamente o de extrair, o de obrigar as vítimas acusadas de heresia a confessarem os seus desvios, a reconhecerem as suas falhas, a confessarem que estavam praticando ou divulgando heresias. Então, esse foi um outro aspecto muito marcante do Tribunal da Inquisição. Os interrogatórios e uma prática muito variada de torturas,
Nós vamos ver daqui a pouco nessas imagens que a Igreja Católica chegou a criar os mais variados instrumentos para forçar as vítimas a confessarem as heresias. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui 2 instrumentos de tortura bastante utilizados pela Igreja Católica, a roda de despedaçamento e a dama de ferro. A roda de despedaçamento, como o próprio nome está dizendo, era uma roda na qual o herege ou o suspeito de cometer heresia, ele ficava amarrado a essa roda na sua parte externa, e esta roda, ao girar, na parte inferior da roda, eles ateavam fogo. Então, toda vez que o corpo da vítima girava, ela ia pouco a pouco queimando, provocando muita dor na vítima, forçando-a a confessar os seus desvios, as suas heresias. Um outro instrumento também bastante utilizado de tortura pelos representantes da Inquisição era a dama de ferro. Aí, no caso, era muito utilizado com relação às mulheres. As mulheres eram colocadas dentro de uma estrutura de ferro, dentro de uma armadura de ferro. No entanto, na parte interior dessa armadura de ferro, existiam muitos instrumentos extremamente pontiagudos que feriam, que machucavam, que provocavam muita dor à vítima, exatamente para forçá-la a reconhecer os seus desvios, para forçá-la a reconhecer as heresias que, porventura, elas tinham cometido. Era muito comum, inclusive, que algumas das vítimas da Inquisição morressem por não suportarem determinadas torturas. Aí um outro instrumento interessante utilizado pelo Tribunal da Inquisição, uma cadeira, e o que chama a atenção nessa cadeira é que ela está impregnada de pontas. Isso causava muita dor à vítima que se sentava nesta cadeira, tá? Então era um outro instrumento de suplício. Pode-se até dizer que os representantes do Tribunal da Inquisição, eles se transformaram em verdadeiros experts em técnicas de tortura, e a gente pode até fazer um contraponto, né, com o século XX. Se na Idade Média as pessoas eram presas, eram perseguidas, eram torturadas, e também na Idade Moderna, por causa das suas ideias religiosas, no século XX as pessoas vão ser perseguidas, torturadas, assassinadas, por causa das suas ideias políticas, por causa do seu pensamento ideológico. Então, esse outro instrumento. Um outro aspecto interessante que a gente pode ressaltar, no contexto da Contra-Reforma, no começo da Idade Moderna, foi a censura a vários livros publicados naquela época. A Igreja Católica ela chegou a elaborar uma lista de livros proibidos, de livros censurados, o chamado Index, no contexto da Contra-Reforma, ou seja, todos aqueles livros que divulgavam ideias diferentes dos princípios da Igreja Católica, ou então livros que criticavam a atuação da Igreja Católica, que divulgavam os escândalos e o comportamento imoral de muitos padres, bispos, cardeais, esses livros eram proibidos. Esses livros eram censurados. Cabe destacar também que tornou-se muito comum esses livros serem destruídos, esses livros serem queimados em praça pública. E, mais uma vez, a gente pode fazer uma analogia com o século XX. Se na Idade Média e na Idade Moderna, os livros eram queimados e destruídos por contrariarem a doutrina oficial da Igreja Católica, no século XX, a gente pode citar o exemplo da Alemanha nazista, em que muitos livros que contrariavam os dogmas oficiais da doutrina nazista, esses livros também eram destruídos,
e queimados em praça pública. Isso foi muito comum na Alemanha hitlerista. E um aspecto também lamentável que a gente pode destacar da atuação da Igreja Católica no começo da Idade Moderna, né, no período da Inquisição, é o prejuízo que a atuação desses tribunais de Inquisição provocaram para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento das ciências, para o desenvolvimento de novas ideias. Acabamos de verificar que vários livros foram censurados, vários livros foram destruídos, intelectuais, cientistas, escritores foram perseguidos, foram presos. Ou seja, essa atitude intolerante da Igreja Católica, de uma certa forma, acabou prejudicando ou retardando o desenvolvimento de novas ideias, o aperfeiçoamento da ciência e também de novas ideias, de uma nova cultura. Aqui nós temos um exemplo bem claro, uma das mais famosas vítimas do Tribunal da Inquisição, o italiano Galileu Galilei, que foi acusado de heresia, que foi acusado de divulgar e de defender novas ideias que contrariavam os dogmas da Igreja Católica. Então, o que aconteceu com Galileu Galilei, o fato de ele ter sido perseguido, né, deixa bem claro a intolerância da Igreja Católica, deixa bem claro o prejuízo que esta intolerância provocou para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento de novas ideias. É preciso ressaltar, porém, que apesar de toda a intolerância da Igreja Católica, ela não conseguiu frear totalmente o desenvolvimento dessas novas ideias e de uma nova ciência. E, finalmente, quando terminava todo o processo inquisitorial, em que as vítimas eram condenadas à morte, aliás, vale ressaltar que as punições eram variadas. Dependendo do andamento do processo, a pessoa ou as vítimas, elas poderiam ser condenadas à morte, elas poderiam ser condenadas à prisão perpétua, à prisão temporária, a açoites, poderiam perder todos os seus bens. Então as punições eram variadas. E quando as pessoas eram condenadas à morte, ocorria o chamado auto de fé. O que seria esse auto de fé? Era uma procissão religiosa que percorria as principais ruas da cidade, exatamente para chamar a atenção das pessoas. E quem participava desse auto de fé, desta procissão religiosa? As vítimas, que iriam arder na fogueira, a população em geral e as autoridades eclesiásticas e civis. Então a procissão ela percorria as principais ruas da cidade e terminava na praça central desta cidade. Normalmente, o local mais visível, o local de maior visibilidade, exatamente para chamar a atenção de toda a comunidade. E neste local, na praça central, normalmente de frente da igreja, normalmente em frente a um prédio público, as vítimas, os hereges, ardiam na fogueira, eram mortos na fogueira. Por que esse espetáculo público? Por que essa verdadeira encenação teatral? Era uma maneira da Igreja Católica mostrar para todos o seu poder de punir os hereges, o seu poder de prejudicar, de mostrar a sua força em punir os hereges, e era também uma maneira de uma certa forma, de amedrontar a população, de obrigar a população a seguir sempre os dogmas e as ideias da Igreja Católica, como a gente pode verificar perfeitamente nesta imagem. Para concluir, nós podemos indicar dois filmes bastante interessantes que mostram a atuação do Tribunal da Inquisição. O filme Sombras de Goya e também o filme
o nome da rosa, que retrata também a atuação da igreja no período medieval. Obrigado pela atenção e continuem aprendendo com a SENEC. Olá, meu irmão. Agora eu quero falar sobre esse homem aí, Inácio de Loyola. Talvez você já ouviu falar quando você estava na escola. Muita coisa boa, muito elogio sobre esse homem que fundou a ordem dos jesuítas, chamado a Companhia de Jesus. Em 1540, Inácio de Loyola, esse que está aí na sua frente, foi um capitão espanhol que fundou a ordem dos jesuítas. Quem era Inácio de Loyola? A pergunta é, quem eram os jesuítas? A pergunta é, será que eles eram santos padres, como a Igreja Católica diz? Será que você não aprendeu errado? Você já investigou sobre isso ou você apenas aceita o que muita gente está dizendo por aí na televisão, ou então a sua avó contou? Quem foram os jesuítas? Olha, nós estamos fazendo muita investigação, porque os jesuítas estão fazendo as maiores barbaridades desde que começou esta ordem em 1540 até hoje. E o Papa Francisco I, que está hoje no Vaticano, é jesuíta. O último jesuíta entrou no Vaticano para fazer as piores desgraças que você pode imaginar. Mas para você entender os jesuítas, eu quero primeiro falar sobre Inácio de Loyola. Vamos pegar o que algum dos nossos livros, que eu, pastor Wagner Jesus, escrevi. Por exemplo, um livro agora chamado Rastros de Sangue, para falar sobre as pegadas malignas dos jesuítas. Eu quero te mostrar alguma coisa, vamos já ler um pouquinho. Então está aqui, meu irmão, nós estamos aqui na página 7 do nosso livro Rastros de Sangue, que escrevemos agora em 2013, depois que Papa Francisco se elegeu como Papa, o último dos jesuítas, para dirigir mais de 180 países católicos e o mundo todo, tá certo? O mundo todo, não pense que ele só abrange 180 países. Por que um jesuíta no comando da nova ordem mundial? Por que um jesuíta, que os jesuítas são os homens mais ricos do planeta Terra? Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui algumas pesquisas feitas neste livro, que historiadores vêm também investigando esses homens há muitos anos, vários séculos, tá bom? E esses homens guardaram as maiores riquezas do mundo, pertencem aos jesuítas. Então vamos estudar um pouquinho aqui na nossa página 7 do nosso livro Rastros de Sangue, onde o historiador Eric John Phelps, autor do livro Os Assassinos do Vaticano, tá bom? Esse livro foi produzido há mais de 10 anos, esse livro já está produzido, e ele é um pesquisador que nos deu muita pista. Então olha só o que ele diz. Assim, Loyola tinha uma vontade indomável, ele tinha uma vontade de aço, e ele ajustou sua mente para recuperar de volta o que o papado tinha perdido para a reforma protestante. E assim ele foi para o Papa, e o Papa, em 1540, em seguida, criou a ordem dos jesuítas. Mas este homem é um soldado, ele é um advogado, e ele reuniu uma legião de soldados e guerreiros para conseguir de volta o que o Roma tinha perdido, bem como instituir um governo mundial para o Papa de Jerusalém. Este foi em 1540. Então olha só, meus irmãos, deixa eu fazer um relato breve sobre o Papa dessa época e até hoje. Desde que entraram, aí nesse livro Assassino do Vaticano você vai entender muito isso. Esse livro tem mais de 700 páginas, viu? Aí está falando sobre a morte do presidente Kennedy, que esse Eric John Phelps garante através de documentos que quem assassinou ele foram os jesuítas, foram os homens mais malvados da terra, os jesuítas. Então veja só, logo depois do século IV, os sacerdotes católicos, os sacerdotes da igreja cristã, irmãos, eles passaram a receber muito poder dos imperadores de Roma. E os imperadores de Roma começaram a respeitar tão grandemente os cristãos,
que eles começaram a respeitar e dar locais grandes de poder para os bispos da igreja. Tanto que daí a 2 séculos, o próprio imperador de Roma toda e do mundo todo não era mais o imperador de Roma, mas sim era o Papa. Esta palavra Papa foi criada em latim, que é o idioma de Roma até hoje, que quer dizer pai. Então ele se tornou pai, com tudo quanto é espécie de poder que você imaginar, poder para matar, poder que o imperador tem. Então, de lá, mais ou menos do ano 538 até 1798, os papas eram conhecidos como anticristos, porque eles assumiam o local dos imperadores, vestindo-se de rei, de coroa de ouro, e mandava matar milhões de pessoas. Qualquer pessoa que não atendia o que o Papa mandava matar, mandava torturar, roubava tudo que a pessoa tinha e ficava. Por isso a Igreja Católica é a instituição mais rica do mundo hoje, tá certo? Então, aqui neste livro eu vou voltar ao que Eric John Phelps diz sobre os jesuítas, de 1540. Ele diz: quando apareciam os jesuítas como membro de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam os interesses da igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. E os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levadas a efeito, a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. E assim a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era traída pelos filhos. Os jesuítas rapidamente espalharam pela Europa e onde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado. Ou melhor, este autor, Eric John Phelps, que investigou, usando muitos testemunhos de ex-padres jesuítas, de ex-generais que usaram na Segunda Guerra Mundial e muito antes na Primeira Guerra Mundial, contando como os jesuítas se infiltraram, matando, roubando, traindo reis, fizeram as piores barbaridades, porque sempre foi um povo político e só usando a capa de cristianismo para poder se infiltrar nos países. Por isso que hoje você vê o Vaticano, toda vez que elege o Papa novo, o novo Papa, vai para lá a maioria dos presidentes do mundo, os homens que dizem ser superpoderosos, até a Dilma Rousseff, o Barack Obama, todos vão para lá se ajoelhar e beijar a mão do Papa. Não pense que é porque eles são católicos e amam o Papa, isso não tem nada a ver. É porque eles dependem do Banco do Vaticano, dependem dos jesuítas, porque eles são traidores. Se eles quiserem tirar qualquer presidente, eles tiram. Se eles quiserem assassinar, seja quem for, eles assassinam. Isso aqui é uma das coisas que está escrito nesse livro, Os Assassinos de Vaticano, os Jesuítas, escrito por Eric John Phelps. Então eu quero que você conheça um pouco mais o Inácio de Loyola e sua ordem assassina que vem perdurando até hoje. Os jesuítas têm apenas a capa de cristão. Te lembra que Jesus falava dos pastores de Israel da época em Mateus 23? Várias vezes nesse capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus usa o termo hipócritas, porque eles tinham uma capa de religião, mas eram ladrões, eram mentirosos, eram satanistas, era tudo que não presta. E eu quero te desafiar também a ver o nosso dicionário da língua portuguesa. Se você procurar a palavra jesuíta
no dicionário da língua portuguesa, qualquer dicionário que você achar, você vai ver. Significado da palavra jesuíta: traidor, hipócrita. Viu? Esse é o Por quê? Porque esses homens que fizeram esses dicionários da língua portuguesa, eles colocaram isso dependendo das pesquisas de muitos historiadores que falavam como esses homens percorreram a terra montando colégios jesuítas somente para botar uma religião de capa, mas na verdade eles eram políticos tentando domínio global, matando, deixando rastros de sangue terríveis no caminho de quem, meu irmão, passava no caminho deles. Investigue mais sobre os jesuítas, você vai descobrir. A nova ordem mundial está pronta, está aí no governo do Vaticano. O homem mais perverso que o mundo já viu está no controle do Vaticano, o Papa Negro, o superior geral dos jesuítas, viu? Que está comandando o Papa Francisco. Daqui a pouco você vai ouvir falar um pouquinho sobre este homem. O homem mais perverso do mundo, o homem mais satanista que o mundo já viu, é o superior geral, o Papa Negro dos jesuítas. Glória a Deus. Agora estou mostrando para você a historiadora brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras. Aliás, esta mulher, meu irmão, é membro de 3 academias brasileiras de letra e é membro também nos Estados Unidos, da Academia de Letras nos Estados Unidos. O nome dela é Mary Schultz, e ela escreveu um livro chamado Os Filhos de Loyola, para falar como Inácio de Loyola e os jesuítas, que vieram depois de Inácio de Loyola, depois de 1540, até hoje. Essa historiadora tem pesquisado demais esses homens, o que a mídia não mostra, a televisão não mostra. Ela diz que até os livros de história foram mudados pelos jesuítas, porque eles são donos de todas as universidades do mundo, e são donos de todas as casas publicadoras de Bíblia que tu imaginar, pertence aos jesuítas. Tudo que tu imaginar hoje de empresa grande, das maiores do mundo, pertence aos jesuítas. Isso você vai ver no livro do Eric John Phelps, que a gente viu ainda agora. Você vai ver no livro dela, Os Filhos de Loyola, que eu coloquei muita coisa, tá bem, do livro dela, dos Filhos de Loyola, botei no nosso livro chamado Rastro de Sangue, e coloquei também no nosso livro que está oculto no Vaticano. Coloquei muita pesquisa que ela fez sobre os jesuítas, sobre o Papa, dominado pelos jesuítas, marionete dos jesuítas, e que estão planejando as maiores barbaridades contra a humanidade. Tá bem? Já já eu vou ler alguma coisa que ela escreveu sobre Loyola e os jesuítas. Tá bem? Mary Schultz. Coloca esse nome aí na internet, a historiadora Mary Schultz, e bota assim a palavra do lado, jesuítas. Você vai ficar horrorizado de tanta pesquisa que essa mulher já fez, das descobertas que ela pegou de vários e vários livros de outros historiadores, contando as pegadas malignas de sangue que os jesuítas deixaram na história de lá de 1540 até hoje. Muito bem, meu irmão, aí tem agora do nosso livro Rastro de Sangue, se referindo aos jesuítas, as maldades que eles fizeram no decorrer da história de 1540 até hoje. Então está em nosso capítulo 1, vamos falar da Mary Schultz, historiadora brasileira, membro da Academia Nacional de Letras. O que ela investigou, o que a história disse para ela com respeito aos jesuítas. Então aqui esse pedaço desse capítulo 1 do nosso livro Rastro de Sangue, eu peguei parte do livro dela, Os Filhos de Loyola, e coloquei aqui, tá bom? Então veja só, diz assim: daí para frente, em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por terríveis adversários. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a ordem dos jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis a exigências das afeições naturais,
tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além da própria ordem, e nenhum dever a não ser o de estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento. Aqui está falando daqueles que eram combatidos pelos jesuítas, que sofreram demais nessa época, tá bom? Pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraudar a bandeira da verdade em face do instrumento de tortura do calabouço e da fogueira, porque na época os jesuítas queimaram muita gente na fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir, votados à pobreza e humildade perpétuas. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão de protestantismo e restabelecimento da supremacia papal, disse a historiadora Mary Schultz em Os Filhos de Loyola. Então está aqui, meus irmãos, os jesuítas, os homens mais malvados do planeta Terra. E este homem aí, o Papa Negro, é que manda hoje nos jesuítas, mora dentro do Vaticano, chefiando o Papa Francisco, líder do Papa Francisco. Tenham cuidado com os jesuítas. Esse homem, o nome dele é Adolfo Nicolás. Ele é quem governa nas sombras. Ele é líder de toda a maçonaria do mundo. Ele é líder dos Illuminatis. Ele está na pirâmide, no topo da pirâmide maçônica, mas é escondido, porque esse não é um homem que gosta de aparecer como muitos milionários que tem na terra, que gosta de aparecer. Esse daí é o único trilionário, irmão, do mundo, que se esconde totalmente, e a mídia não fala, só sabe dele quem investiga, mas na internet está lotado de livros e livros e livros que fala sobre o Papa Negro dos jesuítas. Coloca essa expressão na internet, você vai ficar barbarizado de como um homem desse, com uma capa de fariseu, parece com uma ovelha, com um cristão, mas ele é um lobo gigante, como Jesus disse em Mateus 7, 15 ao 20, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, pelos seus frutos os conhecereis. Então está aí um deles, tá? O principal deles, o superior geral dos jesuítas hoje, Adolfo Nicolás, o Papa Negro. Glória a Deus. Esse daí agora é nosso próximo livro, que tem o tema O que está oculto no Vaticano. Aí é para falar sobre os jesuítas, aí é para falar sobre a nova ordem mundial, mas principalmente o Papa como o instrumento principal da nova ordem mundial, o Papa na maçonaria, o Papa como cabeça da maçonaria, como os Illuminati entraram no Vaticano. Você vai ver aí vários ex-grau 33 da maçonaria falando sobre o Papa na maçonaria, e principalmente você vai falar de jesuítas, ex-padres jesuítas, falando como os jesuítas se infiltraram na maçonaria e como hoje os jesuítas são líder da maçonaria no mundo todo. Por que Papa Francisco, maçom, está hoje no controle da igreja? Primeiro, olha isso bem aí, na praça de São Pedro, dentro do Vaticano, onde o Papa reza a missa, está um obelisco. Está ele bem aí, ó. Toda foto que você tirar, todo filme que você tirar do Vaticano, você vai ter que encontrar essa estátua, esse poste de mais de 30 metros de altura. Nada mais é do que um ídolo do Egito que a maçonaria usa, que cerca de 500 anos atrás entrou no Vaticano.
o obelisco, que é também chamado de o pênis do deus Horus. Então já sabe por que o homossexualismo está instalado dentro do Vaticano, no meio dos cardeais. Você vai ouvir falar aí, dentro desse livro, sobre a pedofilia gigante que está no meio dos cardeais. Você vai falar da sauna gay, dentro desse livro, que o Vaticano comprou agora, perto da eleição do Papa Francisco. A maior sauna gay da Europa está dentro do Vaticano, pertence aos cardeais. Então, meu irmão, o negócio está muito sério. Adquira esse livro nosso aí, com 126 páginas, o que está oculto no Vaticano. Você vai ver muitos historiadores do passado e do presente falando: o Vaticano é um centro de corrupção gigante, de assassinato gigante. O maior roubo do planeta Terra tem sido feito pelo Vaticano. Os homens mais ricos do mundo são os papas, principalmente jesuíta. Cuidado, lê esse livro e você vai descobrir por que estamos pregando. O Vaticano está armando um grande laço contra a humanidade.